Bom dia a todos os amigos da cidade. Com muita alegria nós estamos começando a nossa sexta-feira. E é o nosso desejo que a fé, a esperança e o amor estejam no seu coração e que juntos nós possamos realmente fazer desse dia um dia muito melhor. As coisas no país elas estão um pouco tumultuadas. Agora há pouco eu via uma notícia em que bem ali na região de Campo Largo, vindo aqui para a estrada norte do Paraná, noroeste do Paraná e Curitiba, capital, ela já está bloqueada com um grupo de pessoas manifestantes por causa do impeachment. Eu fico perguntando, seria essa a maneira de despertar até um mau humor, eu vou colocar como mau humor para não colocar uma palavra mais pesada, né? Naqueles motoristas que estão chegando na capital, que talvez já saíram de suas casas na madrugada para chegar na capital. Muitas pessoas que vão para a capital para o médico, uma consulta que já está agendada, outros que vão para resolver problemas judiciários, enfim, horários marcados. E já são mais de 10 quilômetros de fila de carros que estão parados ali, porque um grupo de manifestantes diz: não haverá golpe. Eu fico me perguntando, essa é a maneira certa? Essa é a forma certa de se lidar com as coisas, despertando a ira e a revolta em outras pessoas? Eu não entendo muito bem se a condução, se a prática que essas pessoas estão levando é uma prática decente, moral e legal. Talvez você possa responder. Mas hoje eu escolhi o texto que está no capítulo 4 do Evangelho de Mateus e que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, ao entrar realmente na grande jornada do ministério, ele vai primeiramente a um jejum, a uma consagração, a uma interiorização, a realmente dizer, porque ele sabia quem ele era, e dizer para ele mesmo e ele com Deus que ele tinha que se preparar de todas as formas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para tudo aquilo que iria acontecer. Então Jesus vai para esse jejum e quando ele sozinho, ele está lá na presença do Pai, na presença de Deus, na presença dele mesmo, se encontrando, ele tem um encontro com Satanás. Satanás vem até ele. Não é Jesus que vai ao encontro de Satanás, mas Satanás vem até ele. Sabe por quê? Porque Satanás faz isso mesmo. Ele vem, ele busca a situação, ele se intromete, ele tenta arrombar. E assim o diabo se apresenta para Jesus e fazia 40 dias que ele não comia. Então o diabo vem e rapidamente diz: se você é o Filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. E Jesus dá a resposta para ele, porque Jesus já estava preparado em todos os sentidos, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás recebe a primeira derrota, mas ele não se intimida na primeira derrota, e ele volta e ele leva Jesus até um determinado lugar, e ele diz para Jesus: olha, você pode se jogar daqui e os anjos te sustentarão nas suas mãos para que você esteja sendo guardado, porque está escrito também. E Jesus então dá a segunda palavra dizendo para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo recebe a segunda derrota. Então o diabo novamente se apresenta e ele diz: olha, veja todos os reinos, veja tudo que essa terra tem, e se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Mas Jesus, o nosso Senhor, Salvador, nosso exemplo, ele diz para aquele espírito maligno: só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. O diabo tem a terceira derrota. Eu ia ler o texto todo, mas procurei simplificar falando para você. Você pode ler no Evangelho de Mateus capítulo 4 e nos demais evangelhos também. Mas o que eu quero extrair rapidamente comigo e com você aqui nesta manhã é que o diabo se apresenta e ele faz todas as articulações para destruir o plano de Deus nas nossas vidas. É importante que nós possamos realmente estar bem espiritualmente, fisicamente e emocionalmente para dizer: para trás de mim, Satanás. Eu sei quem eu sou e aonde eu quero estar. E o meu caráter já está blindado pela presença de Deus. E eu não vou permitir que você entre.
Esse é o projeto, esse é o programa Amigos da Cidade. Eu te convido a ser um amigo da cidade. Amanhã, esta manhã, esse convidado que eu tenho é muito importante para todos nós hoje. E eu quero muito que você pare tudo que você está fazendo e que você assista ao programa e vamos juntos chegar a uma definição, se você ainda não chegou. Programa Amigos da Cidade, eu sou a pastora Jurema. Com muita alegria já recebendo aqui o nosso convidado, já esteve comigo aqui sobre esse assunto e gostei tanto daquela entrevista, daquele momento, que eu pedi para que você pudesse voltar e eu te agradeço que você pode estar comigo aqui, que é o advogado e professor do curso de Direito do Centro Educacional Integrado Campo Mourão, que é o professor Rafael Calegari. Bom dia, professor. Bom dia, pastora Jurema, bom dia a todos os telespectadores. É uma satisfação imensa retornar e espero continuar sendo produtivo para o programa, para o conhecimento do telespectador. Você está sendo muito produtivo. Eu lembro da última entrevista, nós tivemos um tempo muito especial, que foi logo no início de tudo isso que começou a acontecer sobre o impeachment, aquela mensagem que havia, uma mensagem sobre o impeachment. Então, o que seria isso? Como que isso iria se desenrolar? Agora nós já estamos assim, reta final? Na verdade, nós estamos no meio do caminho, só que esse meio do caminho ele é determinante para muita coisa. Lá no começo, nós não tínhamos o apreço da comissão da Câmara dos Deputados e havia um clima de indecisão dentro da Câmara. Esse clima mudou, principalmente na última semana. E após a confirmação dos relatórios do Tribunal de Contas da União, a partir do momento em que se cristalizou quais eram os elementos de crime de responsabilidade para o procedimento do impeachment, que é o impeachment presidencial, isso ficou cada vez mais forte, ficou mais claro, e como nós podemos acompanhar nos noticiários, há uma grande possibilidade, claro que nós não podemos antever o resultado da votação no domingo, mas há um possível resultado para o aceite do procedimento de impeachment e o encaminhamento para o Senado Federal. Quando nós falamos no impeachment, nós temos assim escutado, de todas as formas, inclusive da própria presidente da República, que acho até que ela enfatiza muito que a questão é um golpe. O impeachment não é golpe. O impeachment é uma palavra inglesa, de origem lá da Inglaterra, é um procedimento constitucional em que se afasta para apurar eventual irregularidade do presidente da República. Aliás, o presidente da República não é o único. Até oficiais das Forças Armadas podem sofrer impeachment. Os ministros da STF podem sofrer impeachment. A Constituição não coloca apenas o presidente, o vice também pode. Então, naturalmente, o procedimento constitucional de impeachment é uma forma de apurar se houve efetivo crime de responsabilidade do presidente, e isso ocorrendo é o nosso direito constitucional de que ele seja afastado. É um instrumento constitucional, não dá para falar que o impeachment é golpe. A alegação de uns é que não haveria a configuração dos crimes de responsabilidade, por isso seria golpe. Mas isso é uma alegação muito frágil, porque todas as vezes no nosso país, desde a Constituição de 88, nós tivemos a movimentação de um impeachment, que todos os presidentes tiveram pelo menos um pedido, sempre houve esse discurso de golpe. Então, nós temos elementos constitucionais que evitam que seja golpe. Então, é muito precário chamar o impeachment de golpe. Não concordo com esse tipo de argumentação. Acho que a maioria não concorda, Inclusive porque dá, assim, uma conotação de uma ameaça, Olha, nós estamos nos levantando agora de uma forma muito severa e a população fica intimidada, quer dizer, puxa, o que está acontecendo no meu país? O que vai acontecer conosco amanhã? Principalmente vendo tantas guerras que acontecem no mundo todo, coisas governamentais que acontecem e que se perdem. Então, o país fica assim meio melindrado. O discurso de golpe ele é nocivo porque ele afasta as pessoas do olhar real da situação. O governo tem instrumentos de defesa constitucionais. O impeachment no Senado será presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai garantir a ampla defesa e o contraditório. Então, não é possível que os três poderes da República estejam tão interligados assim a ponto de querer fazer algo absolutamente inconstitucional. Certo? Não tem como isso.
a Câmara vai autorizar, eventualmente, no domingo. É uma autorização para o procedimento. O Supremo Tribunal Federal ainda julgou recentemente que, quando chega no Senado, o Senado ainda tem que novamente autorizar, inclusive, o afastamento da Presidente da República. Então, é meio do caminho ainda. É um discurso muito avolumado, né, que não corresponde à realidade do procedimento atual. Se nós tivéssemos no Senado Federal, em que a situação muito parecida com atualmente na Câmara, em que os senadores já estivessem se manifestando em grande parte a favor do procedimento, e não tivéssemos o respeito à Constituição Federal, nós tivéssemos o respeito à Lei 1079 de 50, que fala sobre o procedimento do impeachment, se não tivesse respeito às garantias constitucionalmente previstas, aí eu poderia até me unir a esse discurso, mas até agora isso não aconteceu. Há uma diferença interpretativa se há ou não crime de responsabilidade? Há uma diferença. Existem alguns doutrinadores, inclusive do direito constitucional, que já se manifestaram pelo Brasil que não haveria crime de responsabilidade. Só que existem aqueles que discordam desse posicionamento. Eu discordo desse posicionamento, por sinal, e eu verifico um indício de crime de responsabilidade, sim. E é o que a Câmara está verificando. Ela está verificando um indício. Vai autorizar se há indícios. O Senado vai confirmar se realmente há ou não. Então, é muito cedo, né, para você pegar e querer inflamar a nação sobre um discurso de que não há que não há golpe, ou que há golpe, que é crime de responsabilidade ou não é. Nós já fizemos a nossa parte, que é inserir na Câmara e no Senado. Nós fizemos a nossa parte constitucional de inserir pessoas que nos representariam, que fiscalizariam por nós e que olhariam, então, a legalidade e a constitucionalidade desses atos. Certo? Então, existe uma parcela da soberania popular agindo. Claro que muitos de nós não concordamos com alguns dos parlamentares que estão lá. Mas nós, por instrumentos constitucionais, nós temos representantes hábeis para tanto. E a importância é que realmente nós esperamos que essa casa trabalhe, né, em favor do povo. E não que venha se manifestar em causa própria, que venha, de repente, ter um tumulto no país. Nada disso vai ser benéfico para nenhum lado, para ninguém. Então, o processo tem que ocorrer de forma legal e respeitável. Aconteça o que acontecer. Isso é democracia, né? E a democracia é uma coisa muito bonita e que tem que ser respeitada. Aliás, as próprias pessoas que falam sobre o golpe, eles falam também sobre democracia. Eu não consigo entender, professor, porque eles falam muito sobre a democracia e depois eles vêm e agridem a democracia. Nós vivemos num país plural, culturalmente plural, politicamente plural, ou seja, diversidade de opiniões em tudo. E a partir do momento que nós nos consideramos uma república, consideramos que nós temos uma instituição democrática, então nós temos que saber respeitar a opinião alheia, em particular aquelas que não nos agradam. Isso é viver em democracia, saber que nós temos que defender o posicionamento do outro, independentemente dele ser desagradável para nós. O que não pode é compuscar a república, né? O que não pode é deturpar os princípios constitucionais em nome de um posicionamento, independentemente de qual seja ele. Isso não pode. Eu tenho o direito de ter a minha opinião, Sim. mas eu tenho que respeitar que as pessoas têm a sua opinião. Sem eu posso inflamar. trabalhar para mostrar a minha tese, de repente até mudar a opinião de alguém, né? Mas não obrigar ninguém a ter a mesma opinião que eu. Muito bem. Professor, nós estamos acompanhando, todos estão acompanhando, né? E às vezes ficam alguns códigos que nós não entendemos, né? Fica assim meio no ar, mas o que quiser, né? O que foi dito ali, o que foi dito aqui, e que talvez a gente até nem vai entender. Ainda bem que alguns noticiários eles tentam colocar em forma clara. Mas crime de responsabilidade. Você estava me dando um exemplo, eu acho que cabe aqui, essa questão de mostrar o que é um crime de responsabilidade. Você poderia passar para nós esse exemplo para que nós pudéssemos lá, a dona de casa, a mãe, a avó, o pai, a pessoa que está nos assistindo, né, o jovem também, a criança, nós temos crianças que nos assistem, que eles possam entender o que é esse termo, crime de responsabilidade? Sim. O crime de responsabilidade, ele está previsto na Constituição Federal e a Constituição estabelece no artigo 85 que são aqueles atos que atentem à Constituição e alguns princípios constitucionais que ela elenca.
Mas, para resumir, para deixar mais claro, mais simples, é como se nós, em razão do nosso atarefado mundo, resolvêssemos de selecionar uma pessoa. Essa pessoa iria gerenciar tudo na nossa casa. Desde a compra do mercado até a limpeza, a contratação de uma diarista. Ela faria por nós tudo o que nós fazemos regularmente na nossa casa. Com o nosso salário. Com o nosso salário. É. Exatamente. Então, ela pegaria uma parte do nosso salário e gerenciaria tudo. E aí, naturalmente, nós faríamos algumas limitações, nós faríamos um contrato com essa pessoa. E nós esclareceríamos o que ela pode gastar no quê. Nós daríamos um orçamento para ela. Orçamento é isso, eu vou delimitar o que eu vou gastar. Então, quanto que eu vou gastar com serviço, quanto que eu vou gastar com telefone, quanto que eu vou gastar com alimentos. Eu separo, eu defino quanto ela vai gastar. Isso o Senado e a Câmara fazem todo ano, para efeito de comparação. E aí, essa pessoa, então, tem que manter tudo em ordem. Tudo em ordem. Quando você descobre, em um determinado momento, que está faltando comida na sua casa, que a casa não está limpa, que algumas coisas não estão no seu lugar, você começa a questionar. Naturalmente, você questiona. Se é uma circunstância em que a pessoa cumpriu o seu papel, mas não deu certo, você vai tentar corrigir junto com ela. Mas, via de regra, você vai fazer o quê se não tiver tudo ok? Não vai mandar ela embora? Vai contratar outra pessoa? Então, o crime de responsabilidade aí, comparando. Se alguém gasta mais do que devia, que estava previsto no orçamento, criando créditos adicionais, que é exatamente isso, os decretos, os créditos adicionais, é a palavra técnica que está se utilizando na mídia, criando créditos adicionais, em que autoriza você a gastar mais do que, na verdade, você arrecadou. Ou seja, vai gastar mais no supermercado do que o teu salário. O salário não aumentou, ou até diminuiu, mas o aumento do gasto autorizado por crédito no mercado, a pessoa fez no seu lugar. Extrapolou. Isso. E isso é desonrar a questão orçamentária. Só que a partir do momento em que ela ocultou de você o que estava acontecendo, em que essa pessoa não demonstra para você qual era a situação concreta da sua residência, isso não é falta de ser probo? E alguns vão dizer, então, é improbidade administrativa. Deixou de ser honesto, não foi claro, ocultou, utilizou-se de mecanismos que escondiam, que aí é a questão da pedalada fiscal. Agiu como se tivesse pago os benefícios sociais, mas não havia pago. Então, isso é um efeito comparativo do porquê que dizem que há crime de responsabilidade. Por que, então, nós teríamos que afastar a presidente atual do poder? É muito prático, o exemplo é muito prático e me leva a pensar de duas formas, né? Se eu contratasse alguém, eu tivesse alguém na minha casa para fazer toda essa administração e errasse nessa administração, eu iria só descobrir com os erros, é claro, né? Porque eu contratei, as regras estão ali e, infelizmente, quando as coisas começassem a estourar, os problemas começassem a estourar, é que eu iria saber que alguma coisa deu errado. Poderia acontecer, se essa pessoa que está trabalhando para mim e ela errou na administração, o dinheiro que era para um lado, ela pôs em outro lado, ela desorganizou aquele orçamento todo e virou um caos. Mas se antes de eu descobrir, ela chegasse e dissesse, olha, houve um erro, eu tenho uma nova proposta, eu já fiz um novo projeto aqui para colocar a casa em ordem, estou me reorganizando, poderia haver uma nova oportunidade para esse governo, para essa administração? Primeiro que, nessa comparação que eu fiz uma hipótese que nós vamos verificar no Senado se realmente ocorreu, né? Agora, se o governo ele tem elementos internos de planejamento, e quando esse planejamento começa a apontar que não está dando certo as coisas que são realizadas, eles têm mecanismo para reorganizá-las. O que às vezes acontece é que o chefe do Poder Executivo quer fazer do jeito dele, e não do jeito dos técnicos, não do jeito dos consultores, não do jeito daqueles que estudam o caminho adequado a ser seguido.
É um problema sério no nosso país, né? Alguns políticos são excelentes, fazem as coisas conforme a nossa fidelidade política, que realmente querem fazer uma construção de um país melhor, mas existem alguns, infelizmente, que eles sonham algo e descuidam-se da parte técnica, descuidam-se da parte correta, às vezes até com boas intenções acabam cometendo equívocos. Às vezes, né? Bem às vezes com boas intenções. Mas olhando assim para um quadro que nós estamos vivendo, de descobrir tantas coisas reveladas, né, em todas as áreas, né? Com todas as questões políticas, é um momento assim muito decisivo, certo? E existem linhas que colocam, como na UOL, que saiu uma notícia que hoje a saída da presidência, no caso da presidente, os danos poderiam ser maiores, até entrar alguém e reformular tudo isso, economicamente falando, seria um prejuízo maior, mas na atual situação que o país vive, com tantas revelações negativas de A a Z, tem que se acontecer alguma coisa, no meu ponto de vista, rápido, imediato, mesmo que venha um prejuízo, né, que vai vir, mas que esse momento acabe logo para que as coisas comecem a acontecer da melhor maneira possível. O que é necessário é que esse clima de instabilidade se encerre o mais breve possível, independentemente de qual seja o lado favorável, se o lado do governo ou o lado oposicionista. É necessário que isso se encerre o mais breve possível. Porque essa é uma crise política. Sim, nós temos uma crise política, nós temos uma crise econômica que é gravíssima, gravíssima. É necessário que os políticos comecem a olhar também o lado econômico com mais ênfase, porque, de certa forma, o foco todo no impeachment faz com que os nossos congressistas se descuidem de alguns outros elementos, né? O Brasil, ele tem um corpo político coeso em alguns pontos. O que falta é unidade no discurso também. Trocar presidente da República pode ser a solução? Eu vou dizer, não sei. Fazer uma nova eleição, como alguns querem, pode ser a solução? Eu vou dizer também, não sei. É muito instável, vai criar um clima de instabilidade. E como todo clima em que nós temos, vamos supor que ocorra a saída, toda a alteração política gera realmente instabilidade democrática integral em toda a nação. Então o Brasil tem que começar a olhar um pouquinho do que nós estamos colaborando individual e coletivamente para a construção da sociedade. Enquanto nós ainda formos com esse perfil de fazer a coisa do nosso jeitinho, de levar vantagem, do eu que sei, que é o mundo político é um reflexo do mundo social. Se nós queremos uma mudança política, vamos começar a pensar também numa mudança social, mudança de paradigma, mudança de concepções, porque eles não vieram do além, eles estão ali porque são frutos da nossa sociedade. Então, queremos tirar presidente ou queremos tirar outros políticos, então vamos repensar a forma de encarar a sociedade. Senão, não vai trocar presidente, vai trocar congressista e o Brasil não vai mudar. Meu tempo expirou. Eu quero agradecer, professor, por você estar aqui. Realmente, eu acho que, assim, sabe, principalmente agora no final de semana, né, no domingo, nós temos um acompanhamento de mais uma etapa. Então, depois dessa etapa vem outra etapa e depois mais uma etapa. Seria isso? Quem sabe nós não conversamos, então, agora, depois, nas próximas etapas. À disposição. Eu também vou agradecer muito e vai ser muito bom. Gente, eu quero agradecer muito a Deus por esse momento, como eu faço todos os dias, de ter você, de estar com você e de realmente fazer a declaração de forma como eu penso. É muito importante quando recebemos pessoas como professor e que nos clareiam e nos esclarecem realmente códigos, às vezes, que ficam distantes do nosso conhecimento e que nos levam assim a pensar, será? Será? Nós agora não estamos no momento de ficar pensando, será? Será? Nós vamos ter que ter decisões. E como disse o próprio professor, aconteça o que acontecer, tudo vai ter um prejuízo. Então, muitas vezes o prejuízo tem que ser agora, para que seja retomado algumas coisas e verdadeiramente possamos sair do prejuízo o quanto antes. A igreja pode fazer o seu papel e eu estou convidando todos vocês que são Igreja de Cristo a fazer o seu papel. Dobrar o seu joelho, chegar na presença do Senhor e dizer, Senhor, salva a minha nação. Em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Segunda-feira eu estou de volta. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.